Bom, estamos aqui ao nosso lado, José Gomes, ex-diretor do SAAI, deixou um trabalho já bem encaminhado para Maria das Graças, que também está dando sentido, né, ao seu trabalho iniciado, Gomes. Mas a gente não queria tratar de você de política, a gente queria tratar de outra paixão nacional, além da política, que é o esporte. Nosso Atlético está aí prestes a entrar aí no Campeonato Baiano. Teve aí uma diferençazinha aí na questão da diretoria, a questão da quem ia ser o presidente, quem não ia ser o presidente. Acabou vindo novamente o Albino Leite, né, que está fazendo aí um novo time, mas os primeiros jogos não tem agradado não, né, Gomes? Bom dia, Caio, bom dia, Hugo, Luciano, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham. O Atlético, na realidade, é uma paixão do alagoense, né? É uma das duas paixões. Coincidentemente, a outra paixão é o SAAI, né? SAAI e Atlético é que movem com o coração das pessoas da cidade. Como o Atlético passou um período afastado e retornou o ano passado para a primeira divisão, e no seu retorno ele alcançou logo de início a terceira colocação, fez uma campanha maravilhosa, apesar das dúvidas que se tinha, então é inadmissível que ele faça uma campanha inferior. Então a nossa expectativa é que ele possa fazer uma boa campanha, justamente, pelo menos igual, se for o caso, a do ano passado, porque antigamente a desculpa sempre era que você tinha uma única competição, não tinha condições de contratar jogadores, porque não sabia até onde iria, e logo em seguida teria que colocar as camisas na naftalina. Agora não, você tem a Copa do Brasil, que vai render um pouco de dinheiro, se passar para outra fase ótima, ainda tem condições de passar, você tem o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro da Série D. Então tem 3 competições, o time se estruturar para isso. Agora eu não estou muito otimista com relação ao time que eu vi jogar. Claro que é início de temporada, a gente tem que ter muita tranquilidade, o torcedor tem que se conscientizar que não é para querer pagar R$5 no estádio, porque quem quer um time bom tem que colocar a mão no bolso, apesar das dificuldades financeiras da nossa sociedade, né, para poder ajudar o atleta e depois cobrar. Tem gente que quer entrar com vale de transporte e quer time de primeira qualidade, né? Então o atleta precisa retomar aqueles grandes momentos que nós já tivemos, quando ele foi vice-campeão, quando eu participei na década de 70, né, 74, 75, 76, que o Atlético era um time que não fazia vergonha a ninguém. Ele chegava lá e fazia bonito. Quer dizer, ano passado até que não foi um resultado tão complicado, tão ruim pro Atlético. O Atlético ficou ali entre os 4. Isso, foi o terceiro lugar, né? Foi o terceiro lugar. Poderia ter sido vice, né? Se fosse beneficiado ali pelo quadrangular ali, pegasse ali o Vitória da Conquista, eu acho que... A infelicidade dele foi vencer o último jogo. Verdade. Deu azar. É quando a vitória se torna um transtorno, né? E aí pegou de cara o Bahia, né? O Bahia com a equipe que vinha, um time de primeira linha, time de primeira divisão, e o Bahia mandou bem e conseguiu o resultado que foi o título. Mas agora me parece que o Atlético vai ficar aí a reboque do atacante Magno Alves, né? Um atacante aí que foi contratado como a grande estrela do time para esse ano, é um jogador quase aposentado, né, Igor? Olha, eu me lembro muito de Ronaldinho no Corinthians, mas o Ronaldinho sempre jogou muita bola, tinha muito talento, apesar de estar um pouco gordo quando chegou. Foi uma jogada de marketing fenomenal. Espero que seja também uma jogada de marketing fenomenal, porque não acredito, sinceramente, sem querer desmerecer ninguém, que um jogador com 43 anos, existe alguns que até com 44 jogaram futebol, existem sim, mas você precisa ver a história desse jogador, a vida dele no dia a dia, como é que ele se cuidava para isso. Então, um jogador com 43 anos, a gente não pode esperar muito. Espero ser surpreendido positivamente por ele e possa até fazer uma retificação do que estou falando agora. Espero, torço, mas não acredito. Eu esperava que o João Neto, que fez um grande campeonato baiano ano passado, inclusive foi emprestado para o time da Unirv depois para disputar a segunda divisão, né? Foi um dos artilheiros, aliás, dos campeonatos nacionais, o João Neto. Aí a Unirv fez uma boa campanha, né? Por um ponto não classificou. E para a primeira disputa da segunda divisão foi uma campanha bastante feliz do time da Unirv. Mas eu não entendi porque o João Neto não continuou no Atlético. Eu esperava que o João Neto continuasse no Atlético esse ano, né? Eu esperava que houvesse um esforço, tanto para a continuidade do técnico, que era mais difícil, né? O Lira, que fez também um grande trabalho, não continuou. O João Neto também não continuou. Quer dizer, é um time praticamente novo, novamente, para você ter entrosamento. Time que está começando do zero, né? O Paulo Salles é
excepcional, né? Inclusive é o campeão dos acessos, levou, se não me falha a memória, 5 vezes os clubes que ele dirigiu. Passou para a primeira divisão, né? Foi um bom jogador e vamos acreditar no trabalho dele, torcer que ele consiga arrumar o time. E uma vantagem que a cidade teve foi o adiamento da rodada do dia 15 para o dia 22. Muita gente não gostou, mas foi mais 8 dias que o Atlético tem para ajustar o seu time. Verdade, agora porque por conta de alguns impasses da televisão, foi como? Isso, o problema de direito de arena. Da Rede Bahia. O direito de arena. Estava com alguns impasses nessa questão. Hugo, alguma pergunta sobre o Atlético, sobre o Campeonato Baiano? Mas o Atlético, não confesso que não assisti o jogo do Atlético, mas tô achando meio marcha lenta, né? Como o próprio Gomes falou, tem várias competições para disputar. Para mim, a competição mais importante da vida do Atlético é a Copa do Brasil. Tem que ganhar o jogo. Porque se ganhar, pelo menos passar a primeira da fase, porque o Botafogo da Paraíba vem pra cá pra um empate, né? Se o Botafogo empatar, se classifica. Jogo fora de casa. Joga fora de casa, se empatar, se classifica. Então o Atlético tem que ganhar o jogo. E ganhando o jogo Copa do Brasil, o que mais vale na Copa do Brasil é o dinheiro. Isso. É o retorno financeiro. Já paga a folha, né? Do e depois, provavelmente, vai pegar um Fluminense. Então, do Rio de Janeiro, né? Então, pra mim, o Atlético tem que, pelo menos nesse início, fazer uma força sobrenatural para ganhar do Botafogo da Paraíba, aqui dentro, e pegar o Fluminense e entrar no noticiário nacional, né? Pelo menos... E até porque a participação desses clubes, vamos dizer, pequenos, né? Com o Atlético, numa competição como essa Copa Nacional, torna-se forte, né? Para o próprio com clube, certeza. Né? E a gente torce para o Atlético olhando para o retrovisor, né? Vejamos bem, ninguém acreditava no Bahia de 88, um time completamente doméstico, né? E o Bahia de 88 foi campeão brasileiro. Aquela defesa do Bahia, quando apresentaram aquela defesa, ninguém achou que iria para lugar nenhum. Goleiro baixinho. Achou que seria a mais vazada. Aí o Bahia foi campeão. É o Ronaldo, que eu tive a felicidade de jogar com ele. Jogamos nas divisões de base, depois jogamos na seleção baiana, né? Naquele período. Tem alguns episódios que a gente quer esquecer daquele tempo, mas a gente acaba sempre recordando, porque foi um momento importante, inclusive para o Bahia, não é? Que conquistou mais um título frente a um grande time, que foi o Internacional, e a gente fica torcendo para que com o Atlético possa acontecer a mesma coisa. Ninguém acredite e quando chegue na hora, o time pegue liga, como diz o Pedreiro, né? E os resultados Tomara aconteçam. que aconteça. Vamos torcendo. Beleza, Gomes, obrigado pela participação. 8h04.